Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece ou já jogou um jogo gacha? Porque é disso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá. Jogos gacha. Um estilo de jogo muito relativo e controverso. Por quê? Você pode estar se perguntando, talvez você aí, menino, pessoa certinha, não conheça jogos gacha. Então eu, dentro do meu papel de uma pessoa que já jogou muitos jogos gacha, vou te explicar o que é. O jogo gacha, ele é um jogo que se baseia em uma roleta. Normalmente é bem visto em um jogo que você vai ganhar personagens que vão ficar mais fortes dependendo da sua classificação, da quantidade que você tem desses personagens e de itens. Eu sei, pode parecer meio complicado, mas no geral não é, e na realidade fica bem na cara porque é tão absurdo. Vamos lá, jogos gacha no geral, eles não têm um modelo específico. Podem ser jogos de ação, jogos de RPG por turno, RPGs de ação, jogos de Tower Defense, não tem muito limite pro jogo gacha. A principal base é que eles precisam criar um jogo onde você vai precisar ganhar personagens. Por que personagens? Porque o jogo gacha ele costuma separar personagens do jogo em rankings, que quanto maior o ranking, mais forte é esse personagem, sendo que pode ser separado por estrelas, ou o mais comum que eu vejo, que é SR e SSR. Também eu já vi uns que tem R ou SSSR, varia muito, depende muito do jogo. Mas ele tem essas mudanças, quanto maior o ranking, mais forte o personagem, mais poderosas habilidades que o personagem tem, contudo, mais difícil é você conseguir esse personagem. Nos jogos gacha, que aí você pode estar pensando, tá bom, você falou dos personagens, mas como que a gente consegue eles em jogos gacha? Você tem meio que, no meio do jogo, você tem uma área, que é a área gacha, que nesse local você vai ter vários banners com personagens, e para você conseguir rodar nesses banners e ter a chance de ganhar o personagem, você vai precisar juntar algum recurso específico, podendo ser um recurso fácil, um recurso difícil, um recurso às vezes quase impossível, varia muito do jogo. E aí, se você pensa que, tudo bem, mas vou juntar esses recursos, vou jogar e vou ganhar o personagem, correto? Incorreto, porque os jogos gachas eles podem variar muito. Você vai jogar certa quantidade de vezes, e nessas quantidades que você vai jogar, você tem chance de pegar o personagem que você quer. Apenas a chance. Tem uns jogos, como por exemplo Tower of Fantasy, que ele é um jogo gacha, que você vai pegar os personagens em si, mas a partir de certa quantidade de vezes que você rodou, você vai ter esse personagem com mais chances de pegar, e se você rodar uma certa quantidade de vezes, que só para dar um exemplo, se você rodar 120 vezes, se eu não me engano, você consegue pegar o personagem garantido. O problema é que rodar essa quantidade de vezes é meio absurdo em muitos pontos, porque os recursos que você precisa para conseguir fazer essa tentativa para rodar o banner, às vezes pode demorar muito para você conseguir. E assim, eu falei de Tower of Fantasy, mas atualmente Tower of Fantasy de gacha é um dos que eu acho mais justos do que eu vi. Porque agora a gente vai entrar no gacha que
entre os que eu joguei, eu considero ele o mais injusto, que é o Fate Go. O gacha de Fate. Cara, eu era uma pessoa que eu não conhecia muito Fate. Eu tenho um grande amigo meu que ele joga muito, ele gosta muito de Fate. Ele jogava o Fate Go, ele me apresentou. Eu comecei a jogar esse jogo de Fate. Eu comecei a me interessar e gostar de verdade de Fate. E aí, eu jogando o jogo, me divertindo bastante, porque em si o Fate Go ele é um jogo de RPG de turno muito bem feito, mas ele tem um grande defeito, que é o sistema de gacha dele. Por quê? É bem simples. Lembra que eu falei que no Tower of Fantasy, se você rodar 120 vezes, você tem o seu personagem garantido? Então, no Fate não tem isso. No jogo do Fate, você pode rodar 100 vezes, você pode rodar 200 vezes, você pode rodar 1500 vezes. Não vai ser garantido o seu personagem. Da mesma forma que você pode rodar uma vez e ganhar esse personagem, você pode rodar várias e várias vezes e não ganhar. Vou dar um exemplo muito simples do que aconteceu comigo no próprio Fate. Entre os heróis que tinha um que eu queria pegar, que é o Edmond Dantès, que estava no banner especial do momento. Eu fui, juntei bastante recurso e rodei ali. No que eu rodei, eu realmente consegui um Edmond Dantès. Eu falei, caramba, que legal. E aí, no que eu tava jogando, eu tinha um pouquinho mais de recurso que eu podia gastar ali. E eu falei, eu acho meio difícil, mas quem sabe, né? Eu rodei e eu ganhei mais um Edmond Dantès. E consegui deixar o meu mais forte por conta disso. Mas aí entra. Nesse eu falei, caramba, que legal. A minha alegria quando isso aconteceu foi enorme. Não fazia tanto tempo que eu estava jogando o jogo. Na verdade, fazia até um tempinho. Eu tinha acabado de chegar, eu acho que no late game, terminando a história principal, e aí eu seguiria para outras histórias que eram mais difíceis. Mas eu fiquei muito feliz, no geral. E aí eu comecei a economizar para pegar o Gilgamesh. Personagem muito forte, muito apelão, mas que demorava para vir. E aí beleza, eu juntei muita coisa para pegar ele, juntei talvez mais do que o dobro do que eu tinha juntado para pegar o Edmond Dantès, e aí chegou o banner, o grande momento, e eu gastei todos os meus recursos para tentar pegar um, e na minha cabeça tava o quê? Não, eu juntei recurso pra caramba, pelo menos um eu vou pegar. Eu não peguei nenhum. E isso foi uma coisa que não aconteceu só dessa vez. Em outras situações dos quais eu economizei uma quantidade muito grande de recurso e fui pro banner, eu não conseguia. E isso realmente só mostra a aleatoriedade do jogo gacha. E aí você pode estar pensando, mas tem o pessoal que paga, né? Tem muita gente que paga para conseguir rodar mais no gacha, para conseguir ganhar o personagem, né? E eu falo, realmente é. E é nesse ponto que você também consegue enxergar perfeitamente a armadilha que acontece em jogos gacha. Qual que é essa armadilha? É o gasto. Por exemplo, o jogo do Fate, que é ridículo a quantidade de gasto que você tem para conseguir rodar mais vezes no WoW usando dinheiro real. É uma quantidade que, pelo menos se você está morando no Brasil, no momento que você olhar a primeira vez, você vai esbugalhar os olhos de tão absurdo. De tipo, por exemplo, para você rodar no gacha uma vez, que assim, quando você roda 10 vezes nesses jogos gacha, você ganha um bônus. Varia muito do jogo qual que é o bônus, mas você sempre tem um bônus, porque sempre tem a opção de rodar 10 vezes. Você vai gastar 10 recursos, mas vai ter um bônus nisso. Em Fate,
Você também, assim como nos outros gachas, você pode rodar só uma vez. E aí você gasta só um recurso para isso. No Fate, sabe quanto custa esse um recurso? Se eu não me engano, eu já não tenho mais esse jogo do Fate instalado, mas eu me lembro que eu fiquei meio abismado. Se eu não me engano, custa em média R$50. O que se você pegar e pensar, nossa, um recurso, quanto custaria 10 recursos desse para eu conseguir rodar? R$500. E aí, dá para entender onde é a grande armadilha? E o pior, o jogo gacha, nessa pegada de você ter o seu personagem, ele cria um risco grande, porque ele tem possibilidades de criar vício. De você rodar ali no gacha, que se assemelha, é um joguinho ali que você vai jogando e tal, tem a chance de viciar. Tem realmente. Eu já cheguei a conhecer pessoas que estavam totalmente presas, que quando saía personagem novo, a pessoa gastava uma quantidade de dinheiro absurda para tentar pegar o personagem. E assim, é uma coisa assustadora. Eu não vou mentir, é uma coisa verdadeiramente assustadora. Então, o jogo gacha é meio perigoso em certos pontos. Mas eu não vou tirar o ponto de que existem jogos gachas que são divertidos. O Fate, ele é um jogo divertido. Realmente, ele consegue ser um bom jogo de turno. Tanto que esse fator dele ser um jogo bom é o que mais me deixa puto, porque eu queria jogar o jogo, eu queria que tivesse algum jogo tão bom quanto ele no questão de um RPG de turno, tão interessante, e eu não acho, que me deixa muito puto, porque eu também não quero voltar a jogar o jogo, porque eu acho ele muito injusto, eu acho ele muito cruel com o jogador. E, por exemplo, o Tower of Fantasy que eu falei, ele é um jogo gacha mais atual, que eu ainda estou jogando, eu jogo um pouquinho, e eu acho divertido. Eu acho que ele consegue fazer uma coisa divertida o suficiente para caso você for jogar e não quiser gastar dinheiro, você consegue. Você não vai ficar fraco ou inútil. Obviamente, se você pegar e comparar sua conta com pessoas que vão gastar rios e rios de dinheiro e tal, você vai se sentir completamente oprimido pela conta extremamente poderosa dos outros. Mas se você quer jogar o jogo com alguns amigos, se divertir em um MMORPG que tem possibilidades de você fazer as coisas, principalmente se você estiver com seus amigos, eu acredito que você consegue se divertir, sabe? Que você consegue ter essa distração. E como é um jogo gratuito, e na maior parte das vezes os gachas são gratuitos, cara, é ir lá e jogar. Só que eu deixo avisado que gacha, linha de você ficar rodando, para tentar pegar o personagem, esse tipo de coisa pode viciar, esse tipo de coisa pode acabar fazendo com que você gaste muito dinheiro. Então, se você tem um certo fraco para esse tipo de jogo e você está ciente disso, não se aproxima de jogo gacha. Não chega para jogar. O jogo pode te causar mais mal do que bem, pode não te distrair, pode te gerar um problemão. Então, se você tem esse detalhe, você sente que você tem um certo fraco para esse tipo de coisa, que você tem uma tendência de gastar muito com o jogo, com essas roletas, para conseguir personagem, para conseguir equipamento, fica longe de gacha. Fica longe. Ah, mas falam que gacha X ou gacha Y é legal e dá para jogar de graça. Se você já tem um fraco para isso, vai chegar algum momento que esse fraco vai bater e você vai acabar gastando dinheiro no jogo. E no que você vai começar a gastar, tem chance de você gastar muito. Então, é aquele negócio. São jogos divertidos, você consegue ter uma diversão boa neles, mas você tem que ir com ciência e com consciência de não extrapolar, não gastar quantidades absurdas, só ir para se divertir. Que para se divertir você vai conseguir se divertir bastante, principalmente se você tiver amigos para jogar junto com você. Então é um conselho que eu deixo.
aqui, que eu falei dos gachas, falei de gacha que é ruim, de gacha que é bom. Eu não vou ficar chutando coisas de outros gachas, como Genshin Impact, Star Rail eu até sei um pouquinho, porque eu joguei um pouquinho, mas eu falei dos que eu conheço, dos que eu mais joguei, que é o Thor Fantasy e o Fate. Então, mas assim, você vai perceber se você for jogar os jogos gacha que esses detalhes que eu comentei, eles costumam se repetir bastante nos jogos gacha. Quando se trata do gacha, né? O jogo em si muda, mas esse negócio do gacha costuma ser sempre muito semelhante ou igual. Então, nesse ponto é universal a explicação que eu dei. Mas é aquilo. Para terminar, para eu não ficar de novo voltando e falando do mesmo ponto, me alongando infinitamente, você gosta de gacha? Gosta de jogar? Acha interessante? Tem amigos para jogar com você? Vai, mas vai com consciência e com controle. Se você não tiver algum desses dois, eu te recomendo a ficar mais distante de jogo gacha, de não pegar tanto para jogar, porque pode ser um complicador. Da mesma forma que pode ser um jogo extremamente divertido, extremamente legal, também pode ser um jogo que vai te trazer mais problema do que coisa boa, tá bom? Então, consciência e controle são as virtudes principais para um jogador de gacha que não vai gastar todo o seu dinheiro no gacha, tá bom? Sempre tem essas duas coisas em mente: controle e consciência, tá bom? Mas beleza, espero que tenha dado para entender o meu ponto, que eu queria explicar um pouquinho sobre o gacha, falar dos gachas, falar um pouquinho desse detalhe da possibilidade do vício no jogo, porque eu já vi pessoas que ficaram viciadas no jogo e é um negócio muito assustador, então é complicado. Eu achei interessante trazer isso pro canal. Mas é isso, não vou ficar me alongando muito, porque eu sempre fico me perdendo, então espero que tenha dado para entender tudo certinho. Se eu errei alguma coisa, falei alguma besteira, ou você quer colocar algum ponto sobre o vídeo, os comentários estão abertos, pode colocar que eu vou me disponibilizar para responder tudo que eu conseguir, tá bom? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, peço que deixe um gostei. Se você gostou muito, compartilhe ele com os amigos ou com alguém que você acha que pode gostar, porque isso acaba me dando mais visibilidade e me deixando mais feliz, coisa que vai ajudar na minha empolgação e ajudar para eu ter mais foco e vontade de produzir vídeos com mais qualidade e talvez até mais vídeos. Mas bom, é isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui, que estão assistindo ao vídeo até o final. Aqui eu me despeço de vocês. Até uma próxima oportunidade.